No tempo da ditadura, era comum o grampo telefônico usado para intimidar e constranger. Para driblar os arapongas, marcavam-se reuniões pelo telefone. E aí não se comparecia aos encontros. Com a divulgação da arapongagem do delegado Protógenes Queiroz da Polícia Federal, numa reportagem assinada por Alexandre Outramar e Diego Escortegui, a gente percebe que o tempo passa, o tempo voa, mas os métodos de constrangimento e chantagem continuam os mesmos, só que cada vez mais sofisticados. E a imprensa, do ponto de vista dos denunciados, é uma entidade fantasiosa que vive de inventar e vender mentiras para faturar tiragens e audiências. Já do ponto de vista da sociedade, a imprensa é uma aliada fundamental para fiscalizar e denunciar invasão de privacidade, mau uso do dinheiro público e comportamentos comprometedores de autoridades. Para analisar com a gente a reportagem da Veja, os seus desdobramentos e fatos correlatos, o Comitê de Imprensa desta semana recebe os jornalistas Jailton de Carvalho, do Jornal O Globo, e Leandro Fortes, da Carta Capital. Quero, antes de mais nada, agradecer a gentileza de participarem do nosso programa. Vou começar pelo Leandro. Leandro, a seu ver, esse tipo de denúncia, que é recorrente na imprensa brasileira, ele se deve muito mais ao trabalho de investigação ou da necessidade de algumas pessoas vinculadas a esses órgãos aí onde as coisas acontecem, de botar isso para fora, de denunciar esses crimes? Paulo, você jornalista sabe que toda vez que uma fonte passa uma informação, ela tem um interesse nisso. O nosso dever como jornalistas é equilibrar se o interesse da fonte, ele também interessa ao público, interessa à sociedade, e se isso é uma convergência de bons interesses. O que está havendo nem sempre é isso. No caso dessa questão da Operação Satyagraha, tem muitos mitos sobre ela. Um deles é de que existe arapongagem nunca provada, arapongagem no sentido de grampos disseminados de forma aleatória, caótica e ilegais. Isso nunca foi provado. Quando eu usei a palavra arapongagem, eu usei no sentido da disseminação dessas informações, por exemplo, a invasão das privacidades de pessoas, como a ministra Dilma, por exemplo. Mas isso, quer saber quem está namorando com a ministra Dilma. Mas isso tudo estava no computador dele, segundo a revista. Sim, tá. Vamos partir do princípio que seja verdade. Que seja verdade. Né? São informações que você, como jornalista, você sabe dosar se elas são importantes ou não para o público. Normalmente, o fato de uma ministra namorar ou não é uma questão de direito privadíssimo, né, personalíssimo. Mas o fato de ter alguém espionando ela namorar já seria uma notícia. Mas é preciso que você prove as coisas. O que está faltando é provar as informações que são colocadas hoje sobre esse assunto. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência para entender essa situação. Porque é o seguinte, tem informações sobre a Dilma no computador do Protógenes? Tem. Tem informação sobre o Fernando Henrique? Tem. Tem informação sobre o Serra? Tem. Né? Se é que realmente tem, não sei se tem, né? Estão dizendo que tem. Agora é o seguinte, qual é o indicativo de que aquela informação chegou até ali de uma forma ilegal? Quem me diz, quem me autoriza a dizer que aquela informação chegou ali através de um grampo? Foi através de espionagem. Né? Eu sou jornalista já há um bom tempo e sei muito sei um pouquinho sobre a vida privada de algumas figuras públicas. Né? Fulano de tal, namorou com Beltrano, Cicrano, teve um encontro secreto com outro fulano, sei lá, entendeu? E eu nunca fiz grampo, nunca fiz espionagem, né? Às vezes a informação chega por outras vias. Chega numa conversa, alguém que viu, alguém que ouviu, alguém que acredita ter visto. Entendeu? O fato de ter aquela informação não é uma conclusão assim, é muito apressada, é muita vontade de concluir uma determinada questão, você dizer que aquilo foi fruto de grampo. Eu não sei se foi fruto de grampo. Eu conheço o delegado Protógenes. Aquilo pode ser e deve ser um depositário de informações, como eu tenho no meu computador, o Jair provavelmente tem no dele, você tem no seu. Você abre pastas. Eu vi tem uma coisa engraçada, que assim, teria um chamado Protógenes, a lenda. Que é possível que seja um roubo de vaidade mesmo, do sujeito no próprio computador. Digamos que me convidem hoje para ir para o New York. Ele estaria escrevendo um livro, ou auto-ironia, né? Auto-ironia. Me convida hoje para ir para o New York Times. Pô, acabei de receber o convite para escrever, o cara me passa os endereços, eu abro um arquivo, boto assim,
eu, rei de Nova York, e abro um arquivo e escrevo coisas que eu preciso, passagem, comprar, falar com fulano, tá? E isso sai numa matéria, é um arrobo de megalomania, de uma egotrip, mas é uma coisa no meu computador. O que é preciso, e a gente não tem feito isso com muita frequência na imprensa brasileira, é tomar muito cuidado com a contextualização das coisas e a maneira como elas são colocadas, para não atender a interesses escusos. E a gente sabe que tem uma engrenagem maior hoje funcionando em torno desses problemas, que incorre na questão do banqueiro Daniel Dantas, que não é só uma questão de jornalismo, é uma questão empresarial, econômica, política fortíssima, né? Pois é, com relação a Daniel Dantas, houve uma crítica dura a essa reportagem por várias pessoas que se sentiram um tanto frustradas. Mas espera aí, estão desmoralizando o delegado que fez as denúncias e Daniel Dantas deve estar saltando rojões hoje por conta dessa capa, que é uma maravilha. Se desmoraliza quem fez a investigação principal da Satyagraha, para ele é uma beleza. Essa desmoralização começou uma semana depois, não é agora, não é essa capa. Essa capa é mais uma contestação ao trabalho essa guerra, na verdade, talvez essa guerra aberta... Está se referindo aos habeas corpus? Logo em seguida da Operação Satyagraha, começou um processo claro, muito antes, né, Leandro? Porque, assim, de desmoralização do Protógenes, do juiz de Santos e do procurador de São Paulo, com uma reação muito estranha ao que está acontecendo. Em abril do ano passado, bem antes da operação ser deflagrada, eu percebi que tinha uma guerra já contra o Protógenes. A operação foi vazada. E ela foi vazada por alguém que conhece profundamente as entranhas da investigação. Então, o Protógenes já começou a sofrer um ataque pesado bem antes Ele teve que antecipar da operação. Né? Ele começou foi esse ataque, né, vindo de alguém, né, que conhecia muito bem a operação, porque vazou essa operação, né, que precipitou o delegado a tomar algumas atitudes desesperadas, né, como gravar uma conversa dele com o chefe, para mostrar que o chefe dele não estava colaborando da forma que ele achava que deveria colaborar para a operação daquele tamanho, né? Então, e logo depois, no dia seguinte, um dia, 2 dias depois, o diretor da Polícia Federal anunciou que iria abrir um inquérito para apurar o vazamento de informação, né? Não o vazamento de informação da operação, o primeiro vazamento, que acabou facilitando o Daniel Dantas recorrer à justiça para buscar os habeas corpus, né? Porque ninguém inicialmente se levantou contra isso. Poxa, a Polícia Federal está fazendo uma investigação sobre corrupção, né? E aí essa investigação vaza, o alvo da investigação é beneficiado diretamente com esse vazamento, porque ele sabe que está sendo investigado, ele começa a se proteger, ele arma a defesa aí, e ninguém se levanta contra